Temos mais um convidado para o nosso podcast, que foi um dos preletores do segundo painel da segunda edição do Tech Insight by ADF, que é o Sr. Duarte Lázaro, CEO da Selenium Digital Solution. Boa tarde. Muito boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É sempre bom poder estar a partilhar um bocado da nossa experiência prática de mercado com audiências. Qual, ou melhor, da expectativa que fez para essa segunda edição do Tech Insight, conseguiu alcançar ou superar a expectativa criada? As expectativas foram boas e foram alcançadas. Portanto, eu acho que nós conseguimos aqui reunir um conjunto de pessoas de mercado que conhecem da matéria e tivemos conversas muito abertas, partilhamos muitos problemas e novidades e acho que foi muito construtivo. Tivemos também, no segundo painel em particular, o regulador do setor financeiro, que é importante, e demonstrou-nos bastante abertura para o tópico que estávamos a tratar, nomeadamente blockchain. Portanto, acho que foi muito construtivo e sem dúvida deve haver mais comunicação no caso, com os reguladores, porque os reguladores estão cá para nos ajudar e às vezes parece que nós olhamos como inimigos, não é por aí. Eu gostaria que nos passasse um conceito sobre o blockchain de uma forma resumida, para podermos compreender melhor o que realmente se tratou nesse segundo painel. O blockchain, se formos pôr aqui, sim, um exemplo muito real, e foi o exemplo que eu dei na sala, é muito simples. O blockchain é um conjunto de eventos ligados continuamente, portanto, A mais B é igual a C. Primeiro evento. O segundo evento pode ser C mais D igual a E. E assim sucessivamente. Portanto, é um conjunto de blocos, por isso é que é blockchain, que é uma corrente de eventos que registram um determinado use case, um determinado ativo, ok? Seja ele dinheiro, seja ele informação sobre um contrato de compra e venda, e aquilo garante que o contrato, no exemplo do contrato, existe um contrato inicial de uma propriedade. Se essa propriedade for trespassada para um segundo, existe um bloco escrito que diz: o Duarte vendeu esta propriedade à senhora Joana. Isto está inscrito. No próximo evento, a senhora Joana vendeu este imóvel à senhora Rita. E o blockchain na prática é uma sequência de eventos imutáveis que não podem ser alterados e que tu consegues perceber a origem sempre. Tu consegues perceber que a senhora Rita comprou da senhora Joana, que comprou do senhor Duarte. Portanto, e isto garante o quê? Transparência, traceability, portanto, eu não sei dizer isto em português, mas eu percebo de onde é que veio aquela transação. Não é possível alterar de forma muito fácil, não é possível alterar aqueles registros, portanto isso dá confiança. Okay? Portanto, o blockchain garante para um cenário qualquer, eu sei que aquilo que me está a chegar no último bloco é mesmo aquilo. Ok? Portanto, garante que há integridade no processo. Isto assim de forma simples. E para o nosso mercado, quais são os desafios para a implementação então do blockchain? Eu acho que para o mercado temos que separar aqui em dois contextos. Um é o contexto financeiro, okay? Que é o âmbito também aqui do nosso evento, onde existe um conjunto de reguladores no contexto financeiro que já estão a dar passos, nomeadamente o BNA, com o tema das CBDCs, Central Banking Digital Currencies, que na prática é uma espécie de criptomoeda, mas para países, e isso já está a ser feito pelo BNA. No contexto de financeiro
privado, a menos que pode haver uma empresa que queira criar o seu próprio sistema e existem wallets, como a PayPay, o Equanza e por aí outras, que podem ter a sua implementação de wallet e num blockchain, ok? Isto não quer dizer que é uma cryptocurrency, quer dizer que em vez de ele ter uma base de dados com registros de débitos e créditos, os registros de débitos e créditos estão numa blockchain. Portanto, isto é um outro use case válido no setor financeiro. No setor não financeiro, temos este exemplo que eu acabei de falar dos contratos, que, por exemplo, os registros notariais de Angola, ou então os serviços de identificação do BI, de passaporte, nomeadamente de uma pessoa jurídica, são outros dois cenários que eu acho que são válidos. Qual a diferença, isso é que se existe a diferença entre blockchain e criptografia? Existe. Portanto, criptografia é uma fórmula matemática de eu tratar um conjunto de dados, ok? 1 mais 1, a regra, neste caso, não é uma criptografia, mas é uma função aritmética que diz que 1 mais 1 são 2. A criptografia mais simples pode dizer que sempre que eu tiver 3 uns seguidos, 2 zeros a seguir, este bloco de código, juntando uma função matemática do género, vou simplificar, 1 mais 2 elevado a 256, por exemplo, é uma forma muito simples de criptografia. Portanto, eu pego um dado que eu consigo identificar e passo para um estado em que ele é difícil de decifrar. Neste caso, o exemplo da matemática não foi o melhor, mas a ideia é eu pegar num dado real e aplicar uma fórmula matemática em cima e ele passa a ter um outro estado que é difícil de decifrar. Na blockchain isto acontece, ok? Portanto, a blockchain usa criptografia para garantir esta integridade dos dados. Cada vez que é criado um bloco, aquele bloco é criado de acordo com dados de input, portanto, dados que são nos entregues, tipo Duarte, Joana e o terreno X. É aplicada uma fórmula matemática em cima, isto é mesmo assim, é aplicada uma fórmula matemática em cima e aquele bloco passa a ter o que se chama de hash, que é um código grande de números e letras. Adicionalmente, pronto, eu criptografei o bloco e a seguir tenho que ligar este bloco a um segundo bloco. Existe uma união ou uma chave entre os dois blocos que também é feita com criptografia. O que é que acontece? Eu, se estiver a querer desencriptar, Certo. não consigo de forma muito fácil. E como o bloco, e como os próximos blocos dependem da criptografia do antigo, isto é uma pescadinha de rabo na boca, né? Tipo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e garante que a cadeia é imutável e real. Portanto, blockchain usa criptografia, ok? Certo, certo. Nesse caso, de tudo que explicou, em modo de conclusão, né? Em modo de conclusão, eu consegui perceber que tanto o blockchain, mesmo a criptografia, ajudam-nos na segurança de dados, certo? Certo. Nesse caso, já estamos mesmo na reta final do nosso pequeno bate-papo com o senhor Duarte. Foi um prazer tê-lo conosco no nosso podcast e agradecemos pela sua presença como um dos preletores para essa segunda edição do Tech Insight. Esperamos contar consigo nas próximas oportunidades também. Sim, muito obrigado pelo convite e ao Seidu em particular. E sim, estamos aqui disponíveis. Muito obrigada. Continuação de um bom dia. Até já. Até já.